Olá, muito boa tarde a você. Chegamos. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. O consumo de carne em alta no Brasil, com o preço médio do produto 11% mais baixo nos mercados, o consumidor foi às compras, melhorou o cardápio e fez a procura crescer 15% de janeiro a outubro, de acordo com números do IBGE. O PIB do país desacelera o passo, avança apenas 0,1% no trimestre de julho a setembro, puxado para baixo principalmente pelas quedas no setor agropecuário e também pelo recuo das exportações. Estudo sobre a Covid-19 realizado por pesquisadores do sul do país revela que 3 em cada 4 pacientes desenvolveram a forma mais longa e arrastada da doença. Entre os sintomas estão fadiga, dor de cabeça, perdas de olfato e paladar. Um relatório alarmante chama a atenção de lideranças que participam da Conferência do Clima, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Em apenas 7 anos, se o mundo seguir neste ritmo de emissão de poluentes, poderá ultrapassar o limite de aquecimento em 1,5 graus, com consequências gravíssimas para todos os seres vivos. Na guerra entre Israel e o Hamas, as últimas horas foram marcadas pelo avanço de tanques israelenses para o sul da faixa de Gaza, uma ofensiva terrestre que avança sobre o grupo extremista no enclave palestino. E os diferentes símbolos que tornam ainda mais especial a decoração de Natal em um parque de Maringá. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O consumo de carne cresceu no país. Este ano, de janeiro a outubro, 15%, de acordo com o IBGE. Esta variação está diretamente ligada ao preço do produto, que ficou mais baixo neste 2023. Com preços melhores, bem mais convidativos, muitos brasileiros tomaram coragem, foram às compras e o cardápio já mudou. Comprar carne ficou mais acessível ao orçamento, de acordo com o IBGE. Desde o início do ano, o preço médio da carne recuou 11,08%. No caso da carne bovina, os cortes de fígado, filé mignon, paleta e alcatra foram os mais impactados. O fígado, por exemplo, ficou 18,39% mais barato. O mignon, 15,66%. A paleta, 13,63%. E o preço da alcatra caiu 13,57%. O contrafilé, por exemplo, que em algumas cidades chegou a ser vendido a R$ 50 o quilo, teve o preço bem reduzido para R$ 39,90 hoje. E a explicação é simples, está naquela velha máxima, que é a lei da oferta e da procura. O abate do boi gordo aumentou no período de janeiro a junho, 9%. Os especialistas explicam, o ciclo da produção da carne bovina é o chamado ciclo alongado, e o país chegou em 2023 ao momento de maior capacidade produtiva. Aí, todos nós de sul a norte do país estamos aproveitando, comendo mais carne. O consumo médio, que era de 21,2 kg de janeiro a outubro do ano passado, passou para 24,3 kg no mesmo período este ano. E melhor, quem está no mercado admite, os preços convidativos, que farão a procura aumentar para o fim do ano, não devem sofrer alguma alteração que possa provocar mudanças no comportamento do consumidor. A estabilidade de preços vai dar o tom, porque a oferta é expressiva, boa o suficiente para agradar a toda a cadeia produtiva, lá do pasto até a mesa do consumidor. No caso da carne de frango, as vendas também tiveram alta expressiva em 2023. Como caíram os custos com ração, soja e milho, com quedas importantes ao mercado, no valor final o produto levado aos supermercados ficou mais barato, permitindo aquela escolha a mais do consumidor, aquele cardápio até mais caprichado no corre-corre do dia a dia. Apesar aí desses preços melhores da carne mais convidativos, olha só, o pé um pouco mais distante do acelerador para a economia brasileira, de uma forma geral, neste fim de ano.
O PIB, com os números do crescimento do país, perdeu fôlego no terceiro trimestre. O avanço da nossa economia ficou num modesto 0,1%, de acordo com o IBGE. A desaceleração no trimestre de julho a setembro foi forte. Se houve crescimento de 0,1% no período, ele foi muito menor se comparado ao crescimento da economia no segundo trimestre do ano, no período de abril a junho, quando chegou a 1%. Numa comparação mais ampla, se olharmos, por exemplo, para os números do terceiro trimestre de 2022, aí o crescimento neste terceiro trimestre de 2023 foi bem mais expressivo, chegou a 2%. Foi o terceiro crescimento seguido verificado na economia do país, quando avaliados os recortes trimestrais. Olhando a evolução do PIB no período dos últimos 12 meses, a alta nos últimos 4 trimestres bateu em 3,1%. A oscilação mais forte de alguns setores importantes da economia contribuiu para o crescimento menor do PIB do país no período de julho a setembro. A agropecuária, por exemplo, que avançou com destaque no primeiro semestre do ano, recuou 3,3% no terceiro trimestre. No entanto, o setor registrou alta de 8,8% em comparação com o mesmo período de 2022. O setor de serviços, o que mais impacta a economia do país, este sim, fechou o terceiro trimestre em alta, de 0,6%. Na ponta do lápis, o PIB Brasil no terceiro trimestre fechou em 2,741 bilhões de reais. Setor por setor, as exportações registraram alta de 3%. O consumo das famílias cresceu 1,1%. Serviços, a alta já destacada agora há pouco de 0,6%. A indústria também cresceu na mesma intensidade, 0,6%. O consumo do governo avançou 0,5%. Na outra ponta dessa régua, o setor agropecuário recuou 3,3%, investimentos também caíram 2,5% e as importações também puxaram para baixo o crescimento do PIB, com recuo registrado de 2,1%. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar as datas de pagamentos dos benefícios referentes a dezembro. O cronograma de pagamento inicia dia 21. O cronograma de pagamento dos benefícios do INSS referente a dezembro já está disponível. De acordo com o Ministério da Previdência Social, mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses de 2023. O pagamento será feito de acordo com o último dígito do cartão, aquele que fica antes do traço. Para quem recebe até um salário mínimo, o pagamento será feito entre 21 de dezembro e 8 de janeiro de 2024. Para quem recebe mais de um salário mínimo, o pagamento será entre 6 e 8 de janeiro do próximo ano. O beneficiário pode consultar o seu extrato e a data de pagamento acessando o aplicativo ou o site Meu INSS. Agora a gente volta a falar sobre aquele problema que está tirando o sono aí de muitos e muitos moradores de Maceió, né? Diante do risco do solo colapsar em vários bairros da cidade, uma indenização bilionária da Braskem está no centro da briga política em Alagoas. O ápice da discussão veio à tona agora, com todos os riscos de desabamento expostos para o Brasil. A população sofre e torce para que o pior não aconteça. Em julho deste ano, a Petroquímica pagou 1 bilhão e 700 milhões de reais à Prefeitura da capital alagoana pelos danos causados depois de ter que retirar moradores de 5 bairros. O prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC, é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Parte dos recursos foram utilizados para a compra do Hospital do Coração. A falta de leitos hospitalares é uma das principais reclamações da população da cidade. Aliado de Renan Calheiros, o governador Paulo Dantas entrou na justiça exigindo ressarcimento da Braskem por perdas de arrecadação de ICMS, o que é contestado pela empresa. O valor da causa é de 1 bilhão de reais, mas o Estado apresentou um estudo que estima prejuízo de 35 bilhões de reais. Segundo analistas da cena política local, a injeção de recursos da Braskem tornou JHC um forte candidato à reeleição para a prefeitura e até para o governo do estado em 2026.
Essa indenização ajuda a explicar também os esforços do senador Renan Calheiros para instalar a CPI da Braskem, enquanto aliados de Lira atuam para esvaziá-la. Até o momento, a Braskem não se manifestou sobre o assunto. Arthur Lira e Renan Calheiros também não se posicionaram sobre o fato. É um triste cenário político, né? Diante do caos eminente aí em Maceió, todos esses riscos aí de desabamento, né? O que pode acontecer a qualquer momento em vários bairros da cidade. A área afetada pelos riscos, né, de desabamento das minas da Braskem em Maceió segue sendo monitorada, mas tem apresentado estabilidade nas últimas horas. A análise dos técnicos do Serviço Geológico do Brasil é de que houve redução da velocidade de deslocamento do solo para 4 centímetros por hora. Na fase mais crítica, chegou a 5 centímetros por hora. O afundamento progressivo da mina 18, no bairro do Mutange, chegou a 1,69 m de profundidade. O monitoramento da Defesa Civil em Maceió ocorre desde o dia 29 de novembro. Agora nosso assunto é saúde. Olha, um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul concluiu que 3 em cada 4 infectados pelo coronavírus desenvolveram a chamada Covid longa. O estudo acompanhou 1.000 pacientes do estado durante os últimos 3 anos. A Covid longa é caracterizada por sintomas persistentes da doença depois de 3 meses de contaminação. Dores de cabeça, fadiga, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas são os mais recorrentes. Para o estudo, os pesquisadores coletaram informações sobre pacientes gaúchos infectados pelo coronavírus em diferentes momentos, desde o início da pandemia de Covid-19 até 2023. A pesquisa descobriu que pessoas que não completaram o ciclo vacinal contra a doença tiveram 23% mais chances de ter a Covid longa. Condições como obesidade e tabagismo também intensificam os sintomas. Entre os pacientes analisados, as mulheres são as mais afetadas pela fadiga, dores de cabeça e a queda de cabelo. Um novo levantamento deve ser realizado em junho de 2024 no Rio Grande do Sul por questionários online para saber se a doença pode ser associada a outros fatores como ansiedade e depressão. A montadora Renault vai investir 2 bilhões de reais para produzir um novo modelo de carro híbrido no Paraná até 2025. O anúncio foi feito durante cerimônia de comemoração dos 25 anos da montadora no estado. O evento contou com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. O presidente em exercício posou para fotos com os representantes da montadora, mas não deu entrevistas. Fez um breve discurso onde pontuou o que definiu como um bom momento da economia brasileira para investimentos. Segundo Geraldo Alckmin, a combinação de juros, cotação do dólar e imposto é favorável às exportações. Câmbio tá bom, 4,90, pequenas oscilações, câmbio competitivo. Os juros é alto, mas está caindo. O imposto ainda é alto, mas o governo está reduzindo a carga tributária para estimular inovação. E a reforma tributária vai desonerar totalmente investimento e exportação. A visita foi por ocasião dos 25 anos da montadora Renault no Brasil. A montadora está em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Desde então, a cidade passou de 188 mil para 365 mil habitantes. 6 mil pessoas trabalham aqui. São quase 25 mil empregos indiretos. O presidente da Renault para o Brasil aproveitou para anunciar investimentos de 2 bilhões de reais para a fabricação de um novo SUV até 2026. Essa confirmação trouxe o embaixador da França para o evento. O governo francês é sócio da multinacional e divide com a montadora japonesa Nissan a administração da Renault. O governador do Paraná comemorou a notícia e lembrou que esse investimento irá tornar o estado o segundo maior polo automobilístico do Brasil. A geração de emprego com carteira assinada no nosso estado passou dos 120 mil empregos gerados até o mês de outubro. A nossa indústria passou a ser a 4ª maior força industrial do país. Veja no próximo bloco o avanço dos tanques de Israel sobre a parte sul do território palestino na faixa de Gaza.
E também um relatório alarmante apresentado na COP28, a Conferência do Clima que está acontecendo em Dubai, aponta que a temperatura no planeta poderá subir até 1,5 graus nos próximos 7 anos, o que teria consequências sem precedentes para a vida no planeta. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Na guerra entre Israel e o Hamas, a tensão vem aumentando após o cessar-fogo na faixa de Gaza. Nas últimas horas, tanques israelenses avançaram para o sul da faixa de Gaza. É uma ofensiva que vai para o enclave palestino à procura dos extremistas que se escondem na região. Operação terrestre no sul da faixa de Gaza. Dezenas de tanques, veículos de transporte de pessoal e escavadeiras israelenses entraram no território nesta segunda-feira, apesar da presença de centenas de milhares de civis. Os veículos abriram fogo e ocuparam pela primeira vez o mercado da Cidade Velha, onde destruíram dezenas de barracas. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, um bombardeio na entrada do hospital Kamal Adwan, no norte do enclave, deixou vários mortos nas primeiras horas da manhã. Os militares não confirmaram a informação. Israel acusa o grupo islamista palestino de instalar infraestrutura sobre hospitais na faixa de Gaza e usar civis como escudos humanos. A maioria dos centros de saúde já estão fora de serviço e os que ficaram de pé estão funcionando sem energia elétrica e saturados. A empresa palestina de telecomunicações Paltel anunciou que todos os serviços de telecomunicações na faixa de Gaza foram interrompidos por causa de um corte das principais redes de fibra do lado israelense. Os militares israelenses intensificaram os bombardeios após a retomada dos combates na sexta-feira e nesta segunda-feira disseram que estavam atacando duramente ao redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Desde o início do conflito, o Ministério da Saúde do Hamas contabiliza perto de 16 mil mortes, cerca de 70% delas mulheres e crianças. A ofensiva é uma resposta ao ataque do movimento islamista em solo israelense de 7 de outubro, quando militantes invadiram Israel, sequestraram 240 pessoas e deixaram 1.200 mortos. Um alerta muito preocupante acaba de ser apresentado na COP28, a Conferência do Clima, que reúne algumas das principais lideranças do mundo em Dubai, nos Emirados Árabes. Em 7 anos, se continuar a produzir a quantidade atual de gases do efeito estufa, o mundo poderá ultrapassar o que é considerado o limite de aquecimento, um gatilho que trará consequências à vida no planeta. O mundo poderá ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius em apenas 7 anos, se as emissões de dióxido de carbono continuarem aumentando. O alerta foi feito por um estudo do Global Carbon Project, apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28 em Dubai. A poluição causada por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, segundo uma investigação deste consórcio internacional de cientistas. O documento alerta que as emissões de CO2 provenientes do carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023. Os combustíveis fósseis representaram 36,8 bilhões de toneladas de CO2, num total de 40,9 bilhões de toneladas, que se estima serem emitidas este ano. O Global Carbon Project se concentra especialmente na China e na Índia, o primeiro e o terceiro maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, onde a crescente procura por energia está ultrapassando a implantação de fontes renováveis. Devido aos gases de efeito estufa gerados pela atividade humana, a superfície do planeta já aqueceu em média 1,2 graus Celsius em relação à era pré-industrial, intensificando ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades no planeta. O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus em relação à era pré-industrial e, se possível, 1,5 grau. Os grandes poluidores tentam desencorajar os apelos por um acordo para eliminar gradualmente a utilização desses recursos. Mesmo diante deste cenário preocupante, alarmante, eu diria, o ministro da Arábia Saudita declarou firme repúdio à eliminação das energias fósseis na COP28
e que é contra acordos que possam cortar a exploração dessa fonte de combustíveis. Durante o encontro, está sendo elaborado um texto que prevê a redução e eliminação gradual da produção de petróleo, gás e carvão. Aproximadamente 200 países devem chegar a uma decisão consensual na reunião em Dubai, que acontece no fim do ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU pediu na semana passada que o mundo pare de consumir os combustíveis fósseis para evitar uma catástrofe. E apesar dos ataques terroristas da última semana em Paris, o governo da França mantém o calendário de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. A abertura está marcada para 26 de julho do ano que vem e a cerimônia será realizada às margens do rio Sena. Os organizadores esperam aproximadamente 500 mil pessoas. A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, afirmou nesta segunda-feira que, apesar da ameaça terrorista, o governo não pensa na hipótese de mudar o percurso original da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, prevista para acontecer no rio Sena. Amélie declarou à rádio France Inter que não há um plano B, mas sim um plano A, no qual estão contemplados vários planos alternativos. No sábado, o francês Armand Rajapour Miandouab, de 26 anos, assassinou um turista alemão com uma faca e um martelo e feriu outras 2 pessoas durante um ataque cometido perto da Torre Eiffel. Filho de pais iranianos, Armand era monitorado por extremismo religioso e problemas mentais. O promotor antiterrorismo Jean-François Ricard afirmou à imprensa que o agressor tinha jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico em um vídeo publicado no início de outubro. O atentado ocorreu praticamente 2 meses depois do assassinato de um professor no norte da França, que trouxe novamente ao centro do debate a ameaça jihadista. O governo francês também teme que a escalada do conflito entre Israel e Hamas possa causar repercussões no país. Apesar de descartar uma mudança no local da abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, a ministra Amélie Oudéa-Castéra afirmou que outras medidas podem ser tomadas para garantir a segurança do evento, como a quantidade de público autorizada. Um seminário que prepara e forma multiplicadores para a campanha da Fraternidade de 2024 no Paraná. O encontro foi realizado no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. E o objetivo justamente esse, preparar e formar multiplicadores para a campanha do ano que vem e para que ela ocorra da melhor forma possível. A escolha do tema é fruto de reflexão dos bispos, buscando a compaixão e a conversão. O evento, organizado pela Arquidiocese de Curitiba, por meio da organização da campanha da Fraternidade, contou com a presença do Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei Módulo, do Padre Emerson Detoni, da Diocese de Palmas, e Francisco Beltrão, além de representantes de diversas paróquias da capital paranaense. A proposta, debater sobre as ações planejadas para a efetivação da campanha. Este primeiro momento é uma formação e uma apresentação de propostas concretas para que as paróquias se preparem, adentrando o ano que vem, quando chegar a abertura da Quaresma, já esteja com o tema amadurecido, preparado, todas as dinâmicas também dentro da paróquia, tudo planejado. Hoje nós vamos trazer basicamente uma apresentação sintética daquele que é o conteúdo do texto base da campanha da Fraternidade. Vamos olhar o tema, fraternidade e amizade social, o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. E dentro disso, a nossa reflexão, olhar um pouquinho da nossa realidade. O porquê que nós temos tantos conflitos entre pessoas que deveriam se amar, porquê que nós temos divisões entre famílias, porquê que nós vivemos tantas realidades assim de indiferença um para com o outro, de cancelamento do irmão, quando na verdade nós deveríamos assumir como uma carteira de identidade este amor para com o próximo, conforme nos diz o Evangelho de João. A campanha será lançada no dia 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas. Só que o tema Fraternidade e Amizade Social foi lançado em julho deste ano
E de lá para cá, importantes orientações e sugestões práticas para a organização e realização da campanha estão sendo discutidas. E o ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da campanha da fraternidade em todo o Brasil. E o seminário, na reta final de 2023, vem para reforçar o compromisso das paróquias em contribuir para a construção de uma sociedade mais acolhedora. Um início de preparação e aprofundamento do tema para que possamos bem celebrar a campanha da fraternidade, que é tão linda. O tema fraternidade e amizade social, e Mateus 23, somos todos irmãos. Essa é a realidade. Você, eu, todos nós somos irmãos, porque temos em Deus nosso Pai. A fraternidade é decorrência dessa realidade da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Neste mês de dezembro, as cores e símbolos do Natal se espalham das mais diversas formas pelo país. Em Maringá, no noroeste do Paraná, o Parque do Japão, um dos principais pontos turísticos da cidade, recebeu uma iluminação especial. São elementos da cultura japonesa com aspectos tradicionais do Natal misturados, para encantar ainda mais a cidade. O céu ainda estava claro e o Parque do Japão, em Maringá, na região noroeste do Paraná, já dava sinais do espetáculo que viria logo mais à noite. O público chegou cedo para acompanhar a apresentação do coral de escolas municipais, que anunciava que a programação natalina estava só começando. Nós programamos para este ano a maior ação da Maringá Encantada da história. Por isso, nós colocamos palcos em pelo menos 2 praças, levamos atividades para Iguatemi e Floriano, programamos também atividades em bairros com a chegada do Papai Noel ou então apresentações artísticas, e com isso nós fazemos com que a população ande pelo nosso município, consuma a programação cultural. O Parque do Japão recebe visitantes diariamente para contemplar seu jardim imperial japonês com um lago cheio de carpas. E no final do ano, ele se torna um dos principais pontos de visitação da Maringá Encantada, a maior programação natalina da cidade. Ela é um ativo turístico para a nossa cidade. Nós estamos construindo uma cidade turística. E a Maringá Encantada hoje é o principal elemento turístico, Gera empregos, gera renda, gera maior arrecadação para os cofres públicos, que é utilizado na saúde, na educação, na segurança, em vários outros setores. Quando o sol se pôs, o bom velhinho surpreendeu os visitantes e chegou com sua turma de duendes e fadas caminhando pelo parque. Em seguida, recebeu do prefeito a chave da cidade. E, finalmente, o momento mais esperado da noite, o acendimento da decoração especial que alia elementos tradicionais do Natal com a cultura japonesa. Além das árvores iluminadas, a decoração tem itens típicos como lanternas espalhadas pelo lago e um túnel de bambu todo iluminado. Lembrando que tudo isso representa o verdadeiro espírito que é o nascimento de Jesus Cristo. É o que a gente deseja, que as pessoas sejam felizes. A prefeitura está fazendo todo o trabalho para propiciar isso. São investimentos que retornam para a população, são empregos que são gerados, comércio fortalecido, turismo para Maringá. Então é uma equação importante e que todos ganham, e que a alegria para as pessoas, para as famílias, ela é contagiante, como foi aqui a abertura do Natal no Parque do Japão. Desde que foi inaugurado em 2006, o Parque do Japão é um dos principais pontos turísticos do município. E no período da Maringá Encantada, quando fica coberto pelas luzes do Natal, ele oferece ainda mais motivos para ser visitado, seja por moradores da cidade ou da região. É muito interessante, essas luzes muito bem encantadas esse ano, bem top. Vale a pena a visita? Vale, sim. É o 3º ano que eu participo e, assim, cada vez mais lindo. Amei. Foi espetacular. Gratificante morar numa cidade onde pode proporcionar isso para os seus habitantes, É uma possibilidade da gente ver que o dinheiro volta de alguma forma para
para a sociedade, né? Organizando eventos como esse daí, proporcionando lazer. É a primeira vez, na realidade, que eu tô aqui em Maringá. Sou lá de Apucarana. A gente veio visitar aqui hoje, sabia que era o dia da inauguração e tá maravilhoso, tá lindo. Surpreendeu? Surpreendente, tá surpreendente. É um passeio que vale a pena para quem não é da cidade? Vale muito a pena. Lá de assim, a gente tava descendo, lá de cima dá pra ver tudo iluminado, tava muito maravilhoso. E com essas lindas imagens da celebração no Parque em Maringá, hoje a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.